Então, vamos lá. Aqui é o seguinte, antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês qual que é a estrutura do meu projeto que a gente vai trabalhar hoje. Eu tenho uma tabela aqui, chamada tabela F financeiro, que na verdade ela é minha tabela fato, seria essa tabela aqui. Nela eu tenho várias categorias referentes à minha variável, né? Eu tenho uma coluna aqui de data, e essa coluna aqui de valor, onde esse valor ele possui várias categorias, né? Como situação, centro de custo, conta, descrição, grupo e por aí vai. Hoje a gente vai se atentar somente a essa coluna aqui, a situação, que pode ser do tipo orçado ou do tipo realizado. E também eu tenho a minha tabela de calendário. Minha tabela de calendário é uma tabela simples, onde eu tenho data, dia, mês, ano, nome do mês, trimestre e essa coluna aqui formatada, mês e ano. Então aqui, pessoal, qual que é uma dúvida, uma das maiores dúvidas que a gente tem quando a gente está começando a desenvolver nossos relatórios dentro do Power BI. Eu vou simular aqui uma, uma visualização gráfica. Eu vou escolher esse gráfico aqui de linhas clusterizado. Deixa eu aumentar ele aqui. E eu vou colocar aqui no meu eixo Y, eu vou trazer aqui da minha tabela F financeiro, vou trazer o meu valor. Trazer esse valor para cá. Ok? Ele vai pegar aqui para mim soma de valor. Só que eu quero pegar esse valor, somente do que for. Somente não. Eu quero ver, eu quero dividir a categoria desse valor. Eu quero ver aqui na tela qual é a categoria desse valor que está aparecendo aqui. Vocês lembram que eu mostrei lá a coluna situação? A coluna situação, ela divide para mim esse valor entre orçado e realizado. Então, tem aqui o valor orçado e o valor realizado. Não se atente à questão dos valores aqui, porque isso para nós não vai ser importante. O que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui no meu eixo Y a data que vem da minha de calendário. Eu esqueci de mostrar para vocês aqui. Eu vou lá no meu Power Pivot e mostrar para vocês que a minha de calendário ela está relacionada com a minha tabela financeira através da minha coluna de data. Tá vendo aqui, ó? Elas estão relacionadas com relacionamento de 1 para N através da minha coluna de data. Então, vai ser essa coluna, vai ser alguma coluna da de calendário que eu vou colocar lá no meu eixo X. Eu quero puxar essa coluna aqui, coluna mês e ano. Tá. Vamos ver aqui. Eu vou colocar um filtro aqui, só para ficar mais fácil para a gente entender. Eu vou colocar um filtro aqui de ano. Eu vou pegar aqui filtragem básica, vou mostrar aqui somente o ano de 2022. Legal. Para ficar mais fácil da gente fazer nossa análise. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo aqui que a coluna dos meses já veio para cá. Está filtrado por 2022. Só que eu quero ordenar essa coluna, né? Para ficar uma ordenação lógica aqui para mim. Vou classificar esse eixo pelo mês e ano. E eu vou classificar ele na ordem decrescente. Na ordem crescente, desculpa. Vamos lá. Não, ok. Cheguei onde eu queria mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui que os meses eles vieram fora da ordem. Na verdade, eles vieram aqui na ordem alfabética, que é abril de 2022, agosto de 2022, dezembro, fevereiro e por aí vai. Por que que isso acontece? Deixa eu voltar na minha tabela de calendário aqui. Na minha tabela de calendário, eu criei essa coluna mês e ano, na verdade ela já veio pronta do Power Query, ela é uma coluna que concatena o nome do mês, abreviado, com o ano. Porém, essa coluna, ela é do tipo texto, ela, na verdade, é uma string. E quando eu peço para o Power BI classificar essa coluna para mim, como ela é do tipo texto, ele vai classificar ela para mim na ordem alfabética. Então, por isso que eu tenho aqui abril, agosto, dezembro, fevereiro, janeiro e por aí vai. Como que eu faria para eu poder classificar essa coluna na ordem certa? Eu posso vir aqui
tem um recurso nativo do Power BI aqui, eu posso falar para ele o seguinte, ó, eu tenho essa coluna, eu estou trabalhando com essa coluna, e eu preciso ordenar ela, mas o que você vai fazer para mim, Power BI? Você vai ordenar ela baseado em uma outra coluna. Aí eu tenho que passar para ele uma coluna do tipo inteiro. Por quê? Porque do tipo inteiro ele vai conseguir classificar para mim. Vai conseguir classificar na ordem certa. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, já marquei mês e ano, vai abrir aqui para mim, ó, ferramentas de coluna, eu vou vir aqui em classificar por coluna. Quando eu classificar por coluna, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher essa coluna de data. Na verdade, eu falei inteiro, mas teria que ser uma coluna que pudesse fazer uma ordenação lógica, né? Eu passando para ele uma coluna de data, teoricamente, ele vai conseguir classificar a data na ordem crescente para mim. Então, eu vou escolher essa coluna data aqui, ó, que é a minha data raiz lá, né? A data original que vem da minha tabela. Vou selecionar aqui, vamos ver o que ele vai dizer. Olha o erro que ele retornou. Não é possível classificar a coluna mês, ano, por data, porque não pode haver mais de um valor em data para um mesmo valor em mês, ano. Escolha uma coluna diferente para a classificação ou atualize os dados em data. Porque o que acontece? Se eu vier aqui em abril de 2022, eu vou ter aqui 31 datas diferentes, porque o mês de abril ele tem 31 dias. Então, ele não vai conseguir classificar para mim da ordem crescente, justamente porque ele tem um agrupamento ali. Ele não consegue agregar esse valor e entender que agregar esse valor de datas e classificar somente baseado no mês. O Power BI ele não consegue fazer isso. Então, eu teria que ter somente um valor único para cada mês da minha tabela. E se a gente for navegar por essas colunas aqui, ó, que existem na minha tabela, nenhuma delas vai atender esse critério. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar uma coluna calculada dentro da nossa D calendário. Vamos lá. Qual que seria, por exemplo, a forma mais lógica de eu entender, da gente fazer isso aqui? Pensa comigo. Eu tenho aqui a minha coluna de data, e para cada data eu tenho uma coluna do mês e ano. Então, por exemplo, eu tenho da data 1 de 1 de 2020 até o dia 31 de 1 de 2020, que é o primeiro mês que está na minha tabela, eu vou ter lá janeiro de 2020. Fevereiro do dia 1/2 de 2020 até o dia 28 ou 29/2 de 2020, não sei, ele vai ter uma outra classificação, que será fevereiro de 2020. Só que como que eu vou ordenar isso? Eu normalmente utilizo de uma artimanha aqui, que, assim, até hoje, dentro dos projetos que eu já criei, foi a que eu mais vi vantagem. Por quê? Porque além de eu conseguir utilizar essa técnica tanto para ordenar essa coluna, né? Eu também consigo utilizar essa técnica para em diversas outras situações que eu venha precisar ordenar, não somente ordenar, mas contar a quantidade de meses que eu tenho. Qual que é a lógica que eu normalmente costumo utilizar nessa tipo de abordagem? Eu venho aqui e crio uma coluna, clicar aqui com o botão direito, vou mostrar a nova coluna, e eu vou dar um nome para essa coluna de contador. O que esse contador vai fazer? Eu quero pegar e classificar esses meses aqui para mim de acordo com a ordem que eles vão aparecendo na minha tabela. Então, por exemplo, a primeira data que eu tenho aqui na minha tabela é 1/1 de 2020. Esse 1/1 de 2020, ele pertence a janeiro de 2020. Então, eu quero criar uma coluna aqui que vá representar uma lógica, que vai me dizer qual a posição desse mês, ano aqui, dentro da minha tabela de calendário.
no caso aqui, esse janeiro de 2020 seria a posição 1, fevereiro de 2020 seria a posição 2, e por aí vai. Mas você deve estar se perguntando, como você vai fazer essa coluna? Como você vai criar essa coluna? Através de lógica, é o que a gente vai fazer aqui agora. Pensa comigo. O ano ele tem 12 meses. Então, se eu pegar o número 12 e multiplicar pela quantidade de anos, eu vou saber exatamente quantos meses eu já percorri dentro da minha tabela. Mas como que eu vou saber a quantidade de anos? Eu posso vir aqui, ó, e pegar a minha de calendário ano, menos o primeiro ano que está na minha tabela. Nesse caso, o primeiro ano que está na minha tabela é o 2020. Olha aqui. Eu venho aqui, vou fazer o seguinte nessa sentença aqui, olha. Raciocina comigo aqui. Dentro do parênteses aqui, se eu tiver nessa linha, eu vou ter o ano de 2020. Né? Ele vai estar pegando de calendário ano de 2020 e vai estar subtraindo o meu primeiro ano, que é 2020. Essa soma aqui vai dar zero. E se eu pegar zero vezes 12, vai continuar sendo zero. Então, eu já consigo fazer aí uma classificação. Só que eu vou somar aqui também o número do mês para poder iniciar de 1 e iniciar de 0. Eu vou somar aqui o mês, ó, a coluna mês, de calendário, tá, de calendário mês. Ok. Aí ele vai somar para mim, fazer para mim o somatório dos meses. Vou dar Enter. Vamos ver se vai dar certo. Ok. Vamos ver se deu certo. Vou percorrer aqui o ano de 2020. Onde foi janeiro de 2020 tem que ser 1, fevereiro 2, março 3, abril 4, maio 5, junho 6, julho 7, agosto 8, setembro 9, outubro mês 10, novembro mês 11 e dezembro mês 20. Agora que a gente vai ver se essa lógica está funcionando. Olha aqui, olha que legal. O meu ano de 2021, ele é o segundo ano que eu tenho na minha tabela de calendário. E para isso, eu tenho aqui o janeiro de 2021. Qual que é a sequência lógica que janeiro de 2021 representa na minha tabela calendário? Representa o número 13. Então, aqui, eu já tenho a minha tabela de calendário, a minha coluna mês e ano, toda elencada dentro da minha tabela. E com isso, eu já consigo fazer a minha classificação lá. Vamos voltar aqui para a gente ver? Voltando aqui no meu gráfico, o eixo X aqui está desordenado. Eu vou clicar na minha tabela mês ano. Vai aparecer aqui ferramentas de coluna. Eu vou clicar em classificar por coluna. E eu vou escolher justamente a coluna da minha de calendário que eu acabei de criar, que é a coluna contador. Agora vamos ver se vai dar certo. Olha aí, ó. Legal. Deu certinho. Já pegou aqui, já ordenou, tudo bonitinho, tudo legal. Janeiro de 2020, 22, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Se você me perguntar, mas se tiver mais de um ano aí, como que a gente faz? Ele também vai pegar? Vai pegar, vou colocar aqui 2021. Olha, já pegou janeiro de 2021, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e por aí vai. Então, essa é a melhor forma que, até hoje, né, não vou nem dizer que é a melhor, porque existem N formas de fazer a mesma coisa dentro da lógica de programação, mas é a forma que eu acho mais simples, prática e que funciona. Para mim, funcionou até hoje. Então, se você está tendo dificuldade, está precisando criar esse tipo de classificação, vai para essa coluna contador que vai dar certo. Então, é isso aí. Obrigado por ter assistido até aqui e vamos lá.